Vamos então, igreja, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vamos abrir a Bíblia. Nós vamos pregar então hoje sobre comunhão com o Espírito Santo. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que maravilha poder então participar da graça, do amor e da comunhão do Espírito Santo. Igreja, nós temos falado sobre avivamento, que é a esperança de dias melhores. Temos falado também que temos motivos para ser avivado. Motivos para ser avivado. Isso é muito importante. Quando nós entendemos a proposta daquilo que nós estamos estudando. Você tem que entender essa proposta. A proposta é que avivamento é esperança de dias melhores. E nós estudamos na palavra de Deus. Se você então quiser acompanhar, essas ministrações anteriores, é só ir lá no Face ou no YouTube e resgatar as datas de um mês atrás, mais ou menos. Você vai ter esses estudos, essas ministrações. Por que que avivamento é esperança de dias melhores? Está lá no YouTube da igreja, está lá no Facebook. E temos falado também que temos motivos para ser avivado. Temos vários motivos pertinentes, como filhos e filhas de Deus, para nós sermos avivados e buscarmos um constante avivamento. Sabe o que significa a palavra constante? Ininterrupto. Sem interrupção. Sem interrupção. Constante avivamento. Temos motivos para ser avivados. O primeiro motivo é que somos a imagem e semelhança de Deus. É mais motivo do que esse? Para você buscar um avivamento ininterrupto, um avivamento constante. Segundo, através do avivamento, Deus faz coisas extraordinárias, fora do comum. Através do avivamento, Deus ele move o sobrenatural, como moveu em outras épocas, em outros tempos, na vida dos seus servos, das suas servas. Através do avivamento, Deus move o sobrenatural hoje também. Terceiro, sem avivamento podemos perecer. Ah, mas eu não gosto desse negócio de avivamento não, pastor. Eu não entendi direito. Então, ouça a palavra que nós falamos nessas últimas semanas. Você vai entender o que é avivamento. Sem avivamento podemos perecer. E perece mesmo, meus irmãos. Apocalipse. Jesus ele tem a chave do reino. O que ele fecha, ninguém abre. E o que ele abre, ninguém fecha.
E se você não buscar, igreja, um avivamento ininterrupto, um avivamento constante, você pode encontrar as portas do céu fechadas. Você já assistiu aquele filme, O Peregrino? Pois é. Tem um exemplo perfeito do que é encontrar a chave do céu, de encontrar a porta do céu fechada. Que desespero daquele homem, que fez uma longa viagem, passou por várias provações, e algumas provações passou com êxito, outras provações acabou se conformando com o mundo, mas chegou ali no grande rio, que é o grande rio da vida, que separa o céu da terra, que é quando a gente morre. E aí então, meus irmãos, quando chega ali, nos portais do céu, aquele que não buscou um avivamento constante, ele atravessou o rio. Eu não vou contar o filme nos detalhes não. Se você quiser assistir, você assiste, está na internet. Ele atravessou, chegou no céu, só que as portas estavam fechadas. E aí, meus irmãos, parece que tudo bem, né? A porta está fechada, vamos esperar chegar uma outra pessoa, a porta abre e eu entro. Beleza, tranquilo. Vou fazer uma cabana aqui na porta do céu. Vocês acham que isso aí funciona? O que vocês acham? Não, porque o próprio Jesus fala: você será amarrado e lançado nas trevas exteriores. Não vai ficar na porta do céu não, vai ser lançado nas trevas exteriores. Os anjos do Senhor vão lançar todos aqueles que não buscam um avivamento constante, ininterrupto, nas trevas exteriores, diz a Bíblia. Por isso então, meus irmãos, nós temos motivo. Se não buscarmos o avivamento constante, nós perecemos. Quarto motivo, o avivamento traz vida, luz e poder. Quando estamos perto de Jesus, nós estamos iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados. Os nossos rostos são transformados. Aleluia. Glória a Deus. Recebemos luz, recebemos vida, recebemos poder. Quinto motivo, no avivamento somos batizados com o batismo de Jesus. E nós já falamos o que é batismo com Jesus. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, eu não entendo muito bem o que é o batismo com o Espírito Santo e fogo, porque eu tenho várias pessoas, amigas minhas, amigos meus que são de outras denominações pentecostais, e eles falam que batismo com fogo, com o Espírito Santo, é dessa forma, assim, assim, assim. Eu não estou entendendo, pastor. Então eu vou te explicar. O que a doutrina bíblica fala. Não quero aqui desmerecer nenhuma doutrina. Estou falando da doutrina bíblica, que tem mais de 162 anos, que ela está relacionada com Lutero, um grande avivalista, e está relacionada com Calvino. O que Calvino e Lutero falam? Todas as demais igrejas hoje, contemporâneas, saíram da raiz, só que de sub-raízes. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, a igreja presbiteriana saiu da raiz, não tem sub-raiz. Quando passa por várias sub-raízes, significa que a igreja do último dia, depois virou a igreja do último dia pegando fogo, depois a igreja do último dia pegando fogo, uma estrela de Davi, e são sub-raízes. Todas elas vieram de Calvino e Lutero, da Reforma. Mas conforme vão brigando, vão se separando, vão virando outras denominações, vão criando outras doutrinas sub-raízes. O que a doutrina calvinista, luterana, metodista, wesleyana fala de batismo do Espírito Santo com fogo? Quando você recebe, escura aí,
Presta atenção para você não esquecer mais. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é enxertado no corpo de Cristo. Aleluia. E quando você é enxertado no corpo de Cristo, não tem como ser enxertado no corpo de Cristo sem o Espírito Santo. Não tem como. E se você é enxertado no corpo de Cristo quando você recebe Jesus? Pastor, mas e uma pessoa que recebeu Jesus, mas não se batizou na igreja ainda? Já é batizada com o Espírito Santo e fogo. Já é batizada com o Espírito Santo e fogo. Porque não tem como, igreja, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, senão pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo são dois. Tem aquele que te dá a salvação e aquele que batiza com fogo? Não. O Espírito Santo é um só. Quando você recebe Jesus, você recebeu mediante o Espírito Santo. E você já foi batizado no Espírito e já foi batizado com fogo. Agora, pastor, por que você está falando então de batismo com fogo? Por que você está falando então que o batismo de Jesus traz avivamento? Sabe por que eu estou falando isso? Imagine uma planta, um vaso. Aquele vaso, ele está ali, você tem que cuidar dele. Então, quando você joga água nele todo dia, sabe o que você está fazendo naquela flor? Você está dando avivamento para ela. Aleluia! Quem entendeu o mistério aí? Quando você está aguando aquela planta, ela nasceu. Entendeu? Ela nasceu, ela está ali. É nós quando aceitamos Jesus, nós nascemos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E agora nós somos uma plantinha do jardim de Deus, nascemos. O avivamento contínuo, o avivamento ininterrupto, é quando nós somos aguados todos os dias. Por isso que se nós não buscarmos o avivamento constante, podemos perecer. Por mais que uma planta, ela não vive no contexto aquático, existem plantas que você agoa uma vez no ano, e plantas que você tem que aguar todos os dias. Mas essa que se agoa uma vez por ano, se não aguar, ela morre. E como que você agoa essa planta, que é a sua nova vida com Cristo Jesus? Orando, lendo a palavra, buscando intimidade com Deus. Pode trocar aqui, tem pilha aí nova? Pode trocar, que lá fica mais confortável para pregar. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece. O batismo de Jesus, que é com o Espírito Santo e com fogo, ele acontece quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir deste momento, nós precisamos ter uma vida contínua de busca, porque senão o Espírito que está dentro de nós se extingue. Não extingais o Espírito que está dentro de vós, diz o apóstolo Paulo. Você não quer que o Espírito de Deus se extinga dentro de você? Então, busque. Busque. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. A importância, igreja, da comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Que delícia. Que maravilha. Comunhão com o Espírito Santo é mais gostoso do que nhoque. É mais gostoso do que feijoada. É mais gostoso do que pavê. É mais gostoso do que um prato de arroz com feijão, salada e bife. A comunhão com o Espírito Santo é mais gostoso do que um cafezinho. Sabe aquele cafezinho preto que você toma de manhã? É até redundante falar cafezinho preto. Mas sabe aquele cafezinho preto que você toma de manhã e fala que delícia? Comunhão com o Espírito Santo é mais gostoso que esse cafezinho. Comunhão com o Espírito Santo, meus irmãos, é uma delícia. Porque comunhão com o Espírito Santo só tem quem busca avivamento constante. E nós vamos ver o que essa comunhão faz
na vida do crente. A comunhão com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com o Pai, presta atenção, o nosso relacionamento com o Pai e o nosso relacionamento com o Filho só é possível mediante o Espírito Santo. Nós só podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós só podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho se tivermos comunhão com o Espírito Santo. É um atributo exclusivo do Espírito Santo. Sabe o que é algo exclusivo? Só Ele pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode colocar você em comunhão com o Pai e com o Filho. Através da operação do Espírito Santo em nossas vidas, é que podemos desfrutar da graça de Jesus. Jesus é gracioso, Jesus é misericordioso. Mas se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não usufrui, você não desfruta da graça de Deus. Pode colocar aqui, Guilherme. Depois eu coloco, depois eu uso. Obrigado. Você não desfruta da graça de Deus. Graça é favor de Deus. Vem de Deus. Aleluia. Graça, meus irmãos, vem por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. A graça está ligada totalmente com a salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo. Aleluia. Você é salvo em Cristo Jesus? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E você só pode desfrutar dessa salvação se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Se você estiver buscando. Somente o Espírito Santo é que pode viabilizar a graça de Deus na nossa vida. Somente o Espírito Santo é que pode viabilizar o amor do Pai na nossa vida. O amor de Deus é evidenciado plenamente em João 3,16. Você conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, e nós usamos, nós usufruímos, nós participamos desse amor maravilhoso quando estamos em comunhão com o Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Quem que derrama o amor nos nossos corações? O Espírito Santo. Quem é que nos faz desfrutar da graça de Deus? O Espírito Santo. Será que você está conseguindo ver a clareza, através dessa ministração, que muitas vezes as nossas orações não passam do teto, porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento distante. E aí nós oramos, pedimos para Deus, pedimos para Deus em nome de Jesus, e ficamos lá orando, e não desenvolvemos comunhão com o Espírito Santo. Tem um autor que ele escreve um livro que diz, Espírito Santo, o Deus esquecido. Todos falam de Jesus, todos falam de Deus, Pai Criador, Filho Salvador, mas esquece que para nós usufruirmos da salvação, para nós usufruirmos do amor do Pai, da graça do Filho, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse antes de ser elevado aos céus, lá em João 14, 16 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é comunhão, igreja. Isso é comunhão com o Espírito Santo. É saber que Deus enviou o Espírito Santo, que Jesus foi para o Pai. Olha só, Ele vai para o Pai, e Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, Deus envia o Espírito Santo no nome de Jesus. Quem é então que pode nos fazer usufruir da graça e do amor, da graça de Jesus e do amor de Deus? A comunhão com o Espírito Santo. Como é importante, meus irmãos, para o cristão desenvolver comunhão com o Espírito Santo. E o que significa a palavra comunhão? Você já ouviu muito hoje eu falando sobre comunhão. E eu creio que você já ouviu também outras pessoas falando sobre comunhão. Comunhão vem da palavra grega koinonia. Koinonia. E significa, desenvolver alguma coisa em conjunto. Prestou atenção? Prestou atenção no mistério? Se você tem comunhão com o Espírito Santo, você vai desenvolver algo em conjunto. Com quem? Com Ele. Com o Espírito Santo. 2. Confraternizar. Aleluia. Olha que coisa linda. Nós precisamos nos confraternizar com o Espírito Santo. 3. Compartilhar. Tudo isso significa comunhão. 4. Parceria. Meu irmão e minha irmã, igreja, vamos acordar, vamos despertar. Às vezes nós temos parceria com muitas coisas. Você assina uma TV, você tem parceria com a TV. Você compra ações de um banco, você tem parceria com aquele banco. Tantas coisas que nós fazemos e temos parceria. Mas você tem uma parceria com o Espírito Santo. 5. Intimidade. Koinonia significa intimidade. 6. Amizade. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca mexa com uma pessoa que tenha amizade com o Espírito Santo. Não mexa. Não mexa. Não fale. Não julga, porque o Espírito Santo está aqui abraçando. A pessoa tem amizade, tem intimidade, ela tem uma parceria com o Espírito Santo, ela confraterniza com o Espírito Santo, ela desenvolve algo em conjunto com o Espírito Santo. Aí vai uma pessoa lá, desavisada, e mexe. Não faça isso, porque o Espírito Santo, ele é amigo daquela pessoa. Se alguém mexe com o seu amigo, você fica feliz? Se alguém mexe com o seu amigo, você não vai querer defender? Vai. Por isso que a palavra do Senhor fala: ai daqueles que mexem com a menina dos meus olhos. Menina dos olhos de Deus são todos aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero então conversar um pouquinho mais sobre cada item que eu falei, esses 6 itens, brevemente. Comunhão, koinonia, é desenvolver algo em conjunto. Você tem uma vida em conjunto com o Espírito Santo? Você sabe que essa palavra aqui tem revolucionado a minha vida, irmãos. Essa série de mensagens, Avivamento, Esperança de Dias Melhores, tem revolucionado a minha vida. A minha vida de oração, a minha vida de comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos buscar avivamento contínuo. Você tem algo em conjunto com o Espírito Santo? Você tem sintonia com o Espírito Santo? 2. Sintonia com o Espírito Santo. Sabe o que é estar em sintonia com o Espírito Santo? O seu pensar, o seu falar, o seu agir e sentir estão sempre alinhados com o Espírito Santo. Logo, meus irmãos, quando eu falo algo que o Espírito Santo não concorda, se você está em sintonia,
Se você está em comunhão e koinonia com o Espírito Santo, ele vai falar assim: você pisou na bola, mano. Que o Espírito Santo é legal, irmãos. Ele é da hora. Ele fala na linguagem que a gente entende. Está entendendo? Você pisou na bola. Aí você vai falar com o Espírito Santo agora. Eu já falei. Então vai lá e peça perdão. Se tem intimidade com o Espírito Santo, vai ouvir isso aqui, ó. Se não tem, vai passar batido. Passa 1, 2, 10, 15 anos. Talvez na hora da morte se lembre de algo e se arrependa. Mas a comunhão com o Espírito Santo vai falar que ele é seu amigo, ele quer bem para você. Ele quer que você esteja em sintonia com ele. Então assim que você fez algo que não é legal, ele vai falar para você. Entendeu? 3. Comunhão, koinonia, confraternizar. Fazer as coisas no dia a dia unido com o Espírito Santo. Glória a Deus. Você vai à feira, Espírito Santo. Ajuda eu a carregar essa sacola, Espírito Santo. Está aqui, ó. É koinonia, é confraternizar. O sol está forte, Espírito Santo. Dá graça para que o ônibus chegue logo. É confraternizar. Espírito Santo, vou tomar agora um caldo de cana geladinho. Está servido? Esse pastel aqui está muito bom, Espírito Santo. Que delícia. Olha só, irmãos. Confraternizar com o Espírito Santo. Aleluia. Comunhão, koinonia, é compartilhar a nossa vida com o Espírito Santo. Compartilhar. Às vezes você pode estar um pouco ansioso com algo. Converse com o Espírito Santo, compartilhe com ele. Espírito Santo, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Por isso, isso e isso. O que eu faço, Espírito Santo? Você vai sentir certamente algo falar no seu interior. Eu estou contigo. Eu estou te dando força. E eu entendo você. É normal ficar assim. O Espírito Santo, ele não quer constranger. Ele é a terceira pessoa da Trindade que quer apenas um relacionamento de koinonia, de comunhão conosco. E por último, meus irmãos, penúltimo, o Espírito Santo deseja então essa intimidade, parceria. Você precisa fazer uma parceria com o Espírito Santo. A parceria, então, ela promove intimidade. Às vezes nós somos parceiros de amigos, de pessoas, amigos que são mais chegados que irmãos. Né? Tem gente que até fala, ô parça. Nós precisamos desenvolver essa parceria com o Espírito Santo. E por último, amizade. O Espírito Santo anseia ser seu amigo, mais íntimo. Alguém que você possa expressar suas ideias, segredos e tudo mais que você quiser. Aleluia. Tem uma canção que diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas não dá para ser amigo de Deus sem antes você ter comunhão com o Espírito Santo. É bíblico. Jesus, ele foi para o céu. E ele falou, vou enviar o outro, Consolador. E Deus enviou o Consolador, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos então desfrutar de sintonia, de confraternização com o Espírito Santo, de compartilhar, de ser parceiro do Espírito Santo, de ter amizade com o Espírito Santo, de chorar aos pés do Espírito Santo. Aleluia. De conversar com o Espírito Santo. Aproveite esse tempo que nós estamos vivendo. Põe o fone de ouvido.
põe o celular aqui, ó, e vai andando e conversando com o Espírito Santo, mas presta atenção no trânsito, presta atenção na calçada. As pessoas vão olhar para você e falar, está no celular, está conversando com alguém. Sim, está conversando com alguém, sim. A terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, subir esse degrau, o degrau da comunhão com o Espírito Santo. Eu quero concluir aqui, meus queridos, lendo um versículo de Paulo aos Romanos, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Percebeu que tudo que eu falei, o apóstolo Paulo faz esse fechamento. Só através do Espírito Santo, só sendo guiado pelo Espírito Santo, é que nós somos filhos de Deus. Nós corremos o risco, meus irmãos, de em um dia de 24 horas, errarmos várias vezes, falarmos coisas que ofendem as pessoas, falarmos coisas sem noção. Corremos esse risco, somos falhos e humanos, mas quando desenvolvemos esta amizade, essa intimidade, essa confraternização, essa parceria profunda com o Espírito Santo, nós vamos sim deixar o Espírito Santo nos guiar. E certamente, tudo aquilo que a gente praticou que não agradou o Espírito Santo, no outro dia, a gente vai melhorar. Além de pedir perdão na oração, no outro dia, a gente vai melhorar. E às vezes é preciso pedir perdão até para a pessoa também, para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E isso é saudável, irmãos. Isso vai fazer a gente andar mais perto, mais abraçado, com mais intimidade e com mais sintonia com o Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Aleluia. E ser filho de Deus, meus irmãos, é sinônimo de ter salvação. Ser filho de Deus é sinônimo de participar da natureza de Deus. Ser filho de Deus é ter os atributos de Deus. Se nós somos participantes da natureza divina de Cristo, nós temos os tributos de Cristo, as qualidades de Cristo. Ser filho de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é ter plenitude com o Filho. É ser levado cada vez mais para perto da imagem de Deus. É ser levado cada vez mais para uma posição de honra diante de Deus. É deixar a posição de escravo e assumir a posição de amigo de Deus. É receber poder de Deus, é receber uma nova vida de Deus, é andar em obediência a Deus. Que Deus nos abençoe.